Sejam todos bem-vindos à Educação MZ. Estamos aqui sempre preparando os alunos que estão interessados em querer passar aí a classe da 12ª. Então, vamos aqui com a Biologia, segunda parte. Já disponibilizamos aí a primeira. Então, estamos aqui para disponibilizar aí a segunda parte. Então, se ainda não se inscreveu, faça questão de se inscrever. Partilhe esses conteúdos com seus amigos. Muita gente está aí atrás desses conteúdos, só que não sabe como encontrar. Mas como tu já encontraste, faça a questão de passar para os outros. Então se inscreva no canal para não perder vídeos subsequentes que virão. Um dos conteúdos que aparece na matriz é para saber a diferença entre anabolismo e catabolismo. Então, o anabolismo e catabolismo tem a ver com o processo de libertação de energia. Então, se você ouvir anabolismo e catabolismo, enquadra-se no processo de libertação de energia. Vamos ler a nota que nós temos aqui. Obter energia para processos metabólicos é o principal problema para os seres vivos. Então, para obter energia para o processo metabólico, tem sido um dos grandes problemas para os seres vivos, sejam plantas, animais, assim como homens. Os seres vivos obtêm energia realizando reações químicas. Então, já tens aí o conhecimento de que um ser vivo obtém energia através de uma reação química. O conjunto de todos os processos químicos de transformação de substâncias designam-se metabolismo. Então, metabolismo é todo o processo químico de transformação de substância. Então, aquela toda transformação de substância para outra substância chama-se metabolismo. Agora, o metabolismo divide-se em dois tipos. Tem anabolismo e catabolismo. Então, é essa diferença que nós queremos saber. Qual é a diferença de catabolismo e anabolismo? Então, o catabolismo e o anabolismo estão dentro do metabolismo. O que é anabolismo? Anabolismo que é um conjunto de reações de síntese de moléculas complexas a partir de moléculas simples. É o caso da fotossíntese. Exemplo mais claro de anabolismo é fotossíntese. Então, é o conjunto de reações que faz a síntese, sintetizar aí as moléculas complexas a partir de moléculas simples. Então, a partir das moléculas simples, há aí uma síntese de moléculas complexas. Então, esse processo é chamado de anabolismo. Catabolismo, o que seria? É um conjunto de reações de degradação de moléculas complexas em moléculas simples. Então, veja só, aqui estamos a diferença que existe aqui no anabolismo é a partir das simples para complexas, enquanto que aqui complexas para simples. Então, é só contrariar, é muito simples. Anabolismo, complexa através de simples, e aqui catabolismo, complexas para simples. Isso está muito claro. Vamos na respiração celular. Matriz vem aí para saber acerca de a respiração anaeróbica, mas eu quis aí também incluir a aeróbica para que vocês saibam a diferença dessas duas respirações celulares. Então, a respiração celular é um processo bioenergético de extração da energia contida na matéria orgânica, transformando-a em matéria inorgânica. Então, a transformação da matéria orgânica a inorgânica da energia chama-se respiração celular. É importante para a manutenção da vida, pois fornece energia às células para desempenhar as funções vitais. Então, esta é a importância da respiração celular. Fornece energia às células e desempenha uma função vital. Há dois tipos de respiração, anaeróbica e aeróbica. Então, o que diz anaeróbica? Anaeróbica é um processo de extração de energia dos compostos orgânicos sem uso de oxigênio. Então, por exemplo, temos a fermentação. Então, fermentação é um dos exemplos de respiração anaeróbica. O que é isto?
é uma respiração em que não se utiliza oxigênio, mas sim há uma extração de energia de compostos orgânicos. Então, o oxigênio não é usado na respiração anaeróbica. Vamos à aeróbica. Ocorre nas mitocôndrias com a transformação da matéria orgânica e inorgânica e libertação de energia com o consumo de oxigênio. Veja que isso é muito simples. Há uma boa diferença que dá para distinguir. Então, note só. Aeróbica já diz ar, oxigênio. Então, aqui nós estamos a falar da respiração celular, não da respiração do ser humano. Atenção, não pode confundir. Estamos a falar da célula. Então, a célula tem uma respiração. Assim como o ser humano em todo também tem uma respiração. Então, as células têm esses dois tipos de respiração, aeróbica e anaeróbica. A aeróbica envolve oxigênio, a anaeróbica não envolve oxigênio, que se chama de fermentação. Também vem aí matriz para saber o que é acerca da fermentação relativamente à respiração aeróbica. Então, veja só, a fermentação é um processo que liberta pouca quantidade de energia e não é suficiente para a sobrevivência de seres superiores. Então, seres muito grandes, eles não suportam com esta respiração, dessa fermentação. Então, por quê? Porque a fermentação liberta pouca quantidade de energia. Então, o processo aeróbico é mais eficiente na transformação da matéria orgânica em inorgânica, pois liberta muita energia. Então, uma vez que a respiração aeróbica é através utiliza-se oxigênio, então aí há muita libertação de energia, que anda entre 36 a 38 ATP. Então, a equação de respiração aeróbica é a seguinte. Temos aqui, tu tens que conhecer essa equação da respiração aeróbica. Então, esta respiração aeróbica tem três fases. Primeira fase, glicose. A segunda, ciclo de Krebs. E a terceira, cadeia respiratória ou transportadora de elétrons. Então, aqui está a equação da respiração aeróbica. Também aparece aí para falar sobre a divisão celular. Então, o que é divisão celular? Na divisão celular de uma célula, então nós temos uma célula, então é para que haja uma célula. É como se tivéssemos um pão, então dividir ao meio. Dividir ao meio para dar o outro e o outro. Então, na divisão, as células também podem ser divididas. Aliás, dividem-se. Na divisão de uma célula, pode ocorrer a divisão do núcleo. Então, a primeira coisa que acontece é a divisão do núcleo, que chama-se mitose. E a do citoplasma. Há também a divisão do citoplasma. Então, existe a fase da divisão celular. É isso que nós queremos falar. Fases da divisão celular. Existe a fase que é chamada mitose e a outra é chamada de miose. Então, essas são as duas fases da divisão celular. Agora, o que seria a mitose? É o processo de formação de dois novos núcleos. Então, temos uma célula, então o núcleo se divide. Então, ao se dividir o núcleo, deve formar-se dois novos. Então, nessa formação de dois novos núcleos, nós vamos chamar de mitose. É um processo contínuo que dura aproximadamente 1 hora, em que uma célula diploide se divide originando duas células, também diploides, geralmente iguais entre si, e a célula que a originou. A mitose ocorre em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, mitose sempre é o processo da divisão celular em que ocorre na formação de dois novos organismos. Então, dois núcleos e duas células. As diploides se dividem para formar também as diploides, geralmente iguais, que tem a característica da célula mãe. Então, essa mitose divide-se em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Quanto à miose,
o que diz? O que é? Durante a reprodução sexuada dos seres vivos pluricelulares, os gametas unem-se, formando o zigoto pelo processo de fecundação. Então, meiose, a reprodução é a reprodução sexuada. Então, aqui temos exatamente a divisão do núcleo que vai formando aí os dois novos. Então, aqui estamos a falar da reprodução sexuada dos seres pluricelulares. Agora vamos ver aqui a diferença exata entre mitose e meiose neste quadro. Temos aqui mitose, aqui temos meiose, aqui temos os dizeres. Mitose, a célula filha, como é que fica? Duas células geneticamente iguais à célula mãe. Então, a formação das duas células devem ter característica da mãe. Quanto à meiose, 4 células com metade dos cromossomas da célula mãe. Então, são 4. Aqui estamos a falar de célula e aqui estamos a falar de cromossomas. Então, esses cromossomas têm metade, não tem tudo igual com a célula mãe. Imaginemos que nós temos um pão. Então, se dividimos o pão em 3 fatias, então uma fatia torna-se célula mãe, as outras 2 tornam-se célula filha. Então, as 2 fatias de pão terão a característica igual com a fatia mãe. Então, é o que está a ser explicado aqui. As células filhas para mitose têm características iguais, enquanto para meiose tem a metade e são formados 4 cromossomas. Citocinese, a mitose tem uma citocinese e meiose tem 2. Local de ocorrência. Então, mitose ocorre nas células somáticas e a meiose ocorre nas células sexuais. Como nós estávamos a ver aí, é reprodução sexuada e assexuada. Então, esse meiose tem a ver com a reprodução sexuada e esse tem a ver com a divisão na célula mitose. Então, cariótipo. Então, mitose tem 2 N's e meiose tem apenas um N. Então, esta é a diferença que existe entre a mitose e meiose. Eu te recomendo que tu estudes este quadro para poder aí te dar mais bases. Uma das coisas que aparece é para ver a importância da divisão celular. Então, nós estávamos a ver que divisão celular é a divisão do núcleo, que vai formar aí outros 2 novos núcleos ou 2 células que vão formar 2 outros. Enquanto aqui na mitose são seres vivos, é a reprodução sexual de seres vivos, organelos, unem-se formando o zigoto pelo processo de fecundação. Então, se nós formos a perceber aqui, a divisão celular tem a ver com a reprodução de novos organismos. Então, qual é a importância da divisão celular? Então, a importância é que serve para poder formar outros seres vivos ou outros organismos. Por exemplo, aqui, permite a formação de novas plantas. Isso já estamos a falar para a meiose. Então, permite a formação de novas plantas e reprodução ou formação dos organismos. Então, a divisão celular, a função é esta, para formar novas plantas e reproduzir novos organismos. Porque sem a divisão celular não seria possível a produção de novas plantas, assim como a reprodução dos organismos. Vamos aos tipos de tecidos vegetais. Atenção! Não se atrapalhe com a palavra vegetal. Vegetal tem a ver com planta. Animal tem a ver com animais. Então, estamos a falar de tipos de tecidos vegetais. Os tecidos vegetais se agrupam em 2 grandes grupos. Então, temos 2 grandes grupos aí de tecidos das plantas. Então, temos tecidos meristemáticos ou crescimento. Então, meristemáticos ou crescimento é um tipo de tecido vegetal das plantas. Temos também tecido definitivos. Agora, os tecidos meristemáticos são formados por células dotadas de capacidade de divisão. Então, esse tecido de crescimento, aquilo que nós estávamos a falar sobre divisão celular, são dotadas de capacidade de divisão, que eles dividem-se para fazer o crescimento. Existem 2 tipos de meristemas.
meristema primário e meristema secundário. Então, nós estamos ainda no meristemático e crescimento. Primeiro tem uma divisão que dá uma grande capacidade de divisão e divide-se em primário e secundário. Agora, o primário que é? Meristema primário é responsável pelo crescimento apical ou em altura. Então, todas as plantas que tu vês, as mais longas, o que é responsável em fazer crescer aquela planta ser mais longa é o meristema primário. Então, o meristema primário é que faz com que as plantas sejam muito longas. Temos o caso do pinheiro, temos o caso do coqueiro. Então, essas plantas, quer dizer, possuem meristema primário. Agora, o que é meristema secundário? Qual é a função? É responsável pelo engrossamento dos caules e raízes. Então, temos o caso do embondeiro. Então, ele é muito grosso, assim, o caule, a parte do tronco, veja só como do jeito que é tão grosso. Então, é o meristema secundário que faz a grossura da árvore, de uma planta. Então, meristema primário, altura, meristema secundário, grossura. Agora, quanto aos tecidos definitivos, tecidos de revestimentos, tecidos parenquimatosos, tecidos de suporte e tecidos vasculares ou condutores. Então, aqui, tecidos definitivos já tem a ver com já a proteção da planta, aquela capa que protege a planta, tecidos condutores, aqueles que transportam a seiva bruta, sais minerais, tecido de suporte que segura a planta. Então, os definitivos têm a ver com segurar a planta, enquanto que os meristema ou de crescimento tem a ver com o crescimento mesmo. Então, essa é a diferença, esses são os tipos de tecidos vegetais. Isso é muito simples de saber e muito facílimo. Então, vamos ao processo de absorção da água e de sais minerais pela planta. Então, as plantas têm aquele processo de absorção de água e de sais minerais. O que é absorção? É aquele processo que as plantas levam a água no subsolo e para a sua alimentação, assim como sais minerais. Então, as plantas sobrevivem da água e dos sais minerais. Se não existissem água e sais minerais, as plantas logo morriam. Tente ter uma experiência a plantar as plantas num lugar muito seco. Então, tu poderás ver que ela não poderá crescer saudável. Então, água é necessária para o crescimento da planta, assim como sais minerais. Agora, queremos ver quais são os processos que a planta absorve aquela água de baixo para poder se alimentar. Então, a água para a planta é como fosse arroz para o homem. Então, é mais ou menos isso, assim como sais minerais. Vamos ao que... Temos aqui os processos de fusão, osmose, transporte ativo e transporte passivo. Então, temos aí 4 processos que nós temos que conhecer. Existem outros processos, mas Matriz apenas nos recomenda para podermos ver esses 4 processos de absorção. O que é difusão? Vamos ver o processo da difusão. Os íons minerais que estão presentes na solução do solo em concentração elevada podem entrar nas células da raiz através da membrana no pelo absorvente por um transporte passivo e que este processo se designa de difusão. Então, difusão é o quê? São íons minerais que estão no solo. Solo é a terra. Então, são íons minerais que estão na terra. Então, estando eles na terra, estão em solução. Então, estando em solução, ficam muito concentrados. Então, ficam em concentração muito elevadas. Então, estes íons entram nas células através da raiz e da membrana do pelo. Então, absorve e depois aquela concentração de íons minerais passam da raiz e
e da membrana do pelo, e aquilo acaba chegando à planta já no geral, começa a distribuir para diferentes partes da planta. Então isso chama-se difusão. Os íons minerais que estão em solução na terra estão muito concentrados. Então esses são levados através da raiz e da membrana do pelo e chegam a diversas partes da planta. Isso chama-se difusão. A água movimenta-se de regiões de elevado potencial de água para as regiões de baixo potencial através de membranas semipermeáveis até as concentrações se igualarem, e que a este processo se designa osmose. Então, osmose, nós sabemos que a planta vive da água, então aquela água tem partes da planta onde tem menos água e tem partes da planta onde tem mais água. Então, o que a osmose faz? Ele faz este todo o processo para igualar, para que toda a parte da planta tenha a mesma quantidade de água. Então ele faz a distribuição das águas de regiões que têm muito potencial de água, que com as regiões que têm menos potencial de água. Então é o que a osmose faz. Vamos ao transporte ativo. Quando o movimento dos íons ocorre contra o gradiente de concentração, diz-se transporte ativo. Então, os íons vão aí contra o gradiente de concentração. Então, esse chama-se transporte ativo. Quando o movimento dos íons minerais ocorre a favor do gradiente de concentração, diz-se transporte passivos. Então, aqui já os íons minerais ocorrem a favor do gradiente. Então, o passivo e ativo é só diferenciar. Ativo vai contra e passivo vai a favor. Então, esperamos que tenhamos ajudado e até a próxima passe na disciplina de biologia. Esta é a segunda parte e em breve traremos a última, e fique acompanhando sempre. Até mais.